Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor a todos. Quero neste momento agradecer a Deus por este especial momento. Quero agradecer àquele que vai ouvir a palavra. Estou de grato, feliz, abençoado nesta noite e quero compartilhar com você que vai junto comigo compartilhando com esta palavra. A palavra de Deus novamente se encontra aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2. Quinta-feira eu estive aqui com a palavra em 1 Timóteo capítulo 1, e vou trazer nesse domingo abençoado, dia 1º de junho, uma palavra no livro que 1 Timóteo são as cartas de Paulo, e dá um tema aqui, as batalhas por amor a Cristo. Isso quer dizer que devemos enfrentar as batalhas, enfrentar as lutas, vencer por amor a Cristo. Se nós amamos a Cristo, nós batalhamos cada dia para nós ser a Ele fiel. E eu quero compartilhar com você essa passagem que Paulo ele escreve a Timóteo sobre a batalha, dificuldade. Se você está passando também essa dificuldade, está travando aí uma batalha, mas não vá enfraquecer, não vá olhar para trás, não se preocupe não, que o Senhor, Ele está contigo. Essa luta é do Senhor, temos só de suportar, mas a luta, a batalha é do Senhor. Ele está na guerra conosco. Paulo é exemplo dessa luta. Jesus lutou e disse para todos os seus discípulos: tem bom ânimo, eu venci e vós vencerá também. Então, meus amados irmãos, iniciando aqui a palavra de Deus, o versículo número 1 do capítulo 2 diz assim: tu, portanto, meus filhos, fortaleça-te na fé que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite, aleluia, a homens fiéis e capacitados, a fim de que possa igualmente discipular a outros. Portanto, dos meus sofrimentos, aleluia, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil. Portanto, seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para sempre, para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Aleluia. Versículo 9, como diz a palavra de Deus: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esse motivo suporto todas as aflições por amor, aleluia, dos eleitos, para que
também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Seja, aleluia, se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseveramos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Que é a palavra do Senhor, lida nesta noite no livro de 2 Timóteo capítulo 2, as batalhas por amor a Cristo. Esperando Deus, eterno Pai, nesta noite damos graça. Pai, queremos agradecer por esta palavra que vem avivar nosso coração, a Tua palavra que traz conforto, a Tua palavra que traz ensino. Ela assim, Deus, ilumina todo o nosso caminho e deixa o nosso entendimento iluminado. Que nesta noite o Senhor fala ao nosso coração por meio desta palavra, no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Então, nesta noite, possamos meditar nesse dia 1º de junho de 2025, mas um mês que foi, vou tentar iniciando, para a glória de Deus. Tudo passa e a palavra de Deus, ela permanece em nossas vidas. Você que ama a palavra, você que acompanha, você seja abençoada, você receba de Deus essa alegria do seu coração, você receba de Deus essa paz na sua vida contínua. Eu quero dizer que essa palavra hoje para você é para te dar um despertamento, porque deveremos batalhar pela salvação, deveremos batalhar pela nossa paz, pela nossa alegria, por aquilo que nós queremos, que é Cristo na nossa vida. Se nós enfraquecer, com certeza o maligno vai passar a rasteira, mas se nós for firme, se nós for fiel, todas essas batalhas nós vencendo, nós vamos, ali que nem pode dizer, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, meus amados, queridos irmãos, esta palavra é do apóstolo Paulo, chamado para esse ministério da palavra e da oração. E Paulo, em outrora, como ele aqui fala, em 1 Timóteo capítulo 1, quinta-feira, onde eu mostrei sobre o testemunho de Paulo, quem era ele, o que Paulo fazia. Paulo, na sua ignorância, não servia a Deus, porque nenhum ser humano na ignorância, sem saber, ele vive no mundo. Mas quando Paulo ele teve o seu chamado por Jesus Cristo, e Paulo ele focou no seu chamado, e ele veio a ser rejeitado. Ali a Bíblia fala que muitos que eram amigos de Paulo passaram a ser inimigos. Muitos que andaram com Paulo passaram a perseguir Paulo, porque Paulo ele saiu da área terrena, da área carnal para a área espiritual. E Paulo ele dá o seu grande testemunho até aqui. Ele fala que por amor ao Senhor Jesus Cristo ele é capaz de ir preso, como ele foi. E hoje, para nós tomar base nesta palavra, porque nós aceitamos a Cristo quando nós estávamos lá no mundo, é um mundo de trevas, é um mundo que o homem faz segundo o que ele quer, a vontade dele. Mas quando chega diante de Jesus, nós não podemos fazer mais aquilo que nós queremos. Nós temos de ser obedientes a Jesus e fazer o que ele quer. Quando nós passamos a fazer o que Jesus quer, aí vai se levantar muito inimigo. Como aqui o apóstolo Paulo chegou ao ponto de ficar só, desprezado. Mas ele foi guerreiro, ele estava ali na batalha, ele sabe quem foi que chamou, e ele sabe
para que ministério foi ele designado. Então você tem que saber para que Deus te chamou. Deus chamou para você, em primeiro lugar, ser um soldado valente. Para, em primeiro lugar, você ver que Ele é o Senhor. E Ele tem na tua vida um ministério. Ele tem na tua vida, aleluia, uma mudança. E essa mudança, para acontecer, ela vai passar por muitas provações, que são a primeira provação da obediência. Vai passar muitas áreas e você vai ser obediente. E você vai ser testado da obediência a Deus. Vai vir muita forma de oferenda para quebrar essa, aleluia, essa forma que você tem com Cristo, essa aliança que é obedecer ao Senhor em todas as maneiras de viver. Então nós temos um evangelho que hoje ele não é muito colocado na vida das pessoas, porque para ser colocado nas nossas vidas precisamos nós pegar a palavra e obedecer a ela. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele transmite para Timóteo, o ensinamento para o seu filho Timóteo na fé, porque Paulo ele tinha muitos filhos na fé, como hoje ainda tem, né? Muita gente nasce quando ouve a palavra pregada pelo apóstolo Paulo, pregada por Tiago, por Pedro, Lucas, Mateus, por esses homens que se dedicaram às suas vidas batalhando, porque o reino de Deus estava nas suas vidas, a salvação estava gratuitamente em suas vidas. E se nós não valorizar a salvação, nós estamos também desvalorizando a Cristo, porque Cristo é a salvação. Se nós não decretamos a Cristo, nós estamos também desvalorizando a palavra, pois Cristo é a palavra. Então, irmão, precisa de sabedoria para servir a Deus. Porque não se serve a Deus na área na carnalidade, porque aquele que vive na carne desagrada a Deus. Então a palavra de Deus ela é doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. O que é ensinamento? É quando nós não sabemos, Ele vem e ensina para nós. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo a seguir, né, o caminho do Evangelho. O caminho do Evangelho não é fácil, porque ele pede santidade, obediência, paciência, perseverança, e tudo isso aí é dons que recebemos de Deus por meio de Cristo Jesus. Então Paulo diz assim: tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo para Timóteo que Timóteo procura se fortalecer na graça que está em Cristo, pois a graça de Deus que está em Cristo para nós é a nossa força, a nossa segurança, é aquela que nos ensina uma vivência em obediência, é nela que nós temos que se manter, é nela que a energia espiritual vem, é nela que vem a força de nós ser fiel ao próprio Cristo, para nós cumprir o nosso testemunho, porque quando nós estamos com testemunho mau, é porque nós vamos no mau caminho. Quando nós estamos com testemunho bom, porque nós vamos no bom caminho. Então, temos de ver como é o fruto que vai nascer na nossa vida, porque se nós temos a palavra, vai nascer fruto da palavra, e se nós não temos a palavra, vai nascer fruto do mundo. Então Paulo, ele está chamando a Timóteo, né, atenção, para que ele tenha a força dele em Cristo. As coisas vêm, irmão, a dificuldade vem, as perseguições vêm, mas nós temos que focar que nós somos chamados para servir ao Senhor, que nós somos chamados para ser, aleluia, servo de Cristo e para ser salvo. Nós não somos chamados para nós estar em altas mídias na terra, não. Nós não fomos chamados para estar no meio de multidão sendo aplaudido, não. Nós não fomos chamados para agradar o povo, fazer aquilo que o povo quer. Nós não fomos chamados para isso. Para isso nós já estávamos lá. O amor de Deus, ele veio sobre nós para tirar nós do meio dessa podridão de um mundo, que o mundo hoje, ele tem o domínio das pessoas usando essa tese. Aí Paulo disse: Timóteo, se fortalece no Senhor Jesus. Olha para Jesus, busca a palavra,
Qual eu tenho te ensinado, eu tenho te mostrado. Valoriza. E as pessoas hoje não querem valorizar, irmão. A palavra que Deus escreveu está na Bíblia, mas já tem momento na nossa vida que a palavra precisa vir. Tem momento na nossa vida que aquela palavra vai nos avivar, porque nós estamos fora do quadro, estamos fora do caminho, fora de ordem, e a palavra ela tem decência e ordem, coloca nós na decência e na ordem. Precisa paciência, porque Jesus fez 2000, aleluia, 2000 anos, 2021, que ele vem, sempre a Bíblia diz, hoje é o último dia, Jesus está voltando, mas é a forma de nós, aleluia, buscar o Evangelho, porque nós não podemos esperar mais nada, porque qualquer momento Jesus pode voltar e a gente fica aí a ver navios. Você está sofrendo? Você está passando por alguma provação? Por que ainda não venceu? Vamos para a palavra, vamos entender. Aí ele vai dizer no versículo 2: o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, capacitados a fim de que passem igualmente, aleluia, a discipular a outro. Então Paulo está mandando que Timóteo ensine a homens fiéis, que ensine a palavra dele, a homens que ali possam receber a palavra, para que eles também vá passando para outra pessoa. Como é que você quer passar a palavra para a sua família, para o seu vizinho, para o seu povo, se você não aprende, se você não obedece, se você não tem ela dentro de você? Então como é que você vai ajudar uma pessoa se você tem com que ajudar? Então estuda a palavra. Timóteo não ficou com raiva de Paulo, não. Paulo, tu aprendeu comigo, agora tu bota em prática, agora tu guarda, passa para outro, ensina outro, vai ensinando para que o outro faça também, aleluia, que outra pessoa venha ouvir, venha obedecer, e é assim que vai crescendo o Evangelho. É o Evangelho dentro da humildade, dentro da simplicidade, dentro do ensinamento, e uma pessoa vai aceitando o testemunho dela, vai a outra pessoa vai levando a outro testemunho, porque o testemunho de Cristo, os apóstolos, tem chegado a nós, e nós estamos aqui tentando colocar em prática também o nosso testemunho, porque tem gente aí que o testemunho não é do agrado de Deus, nem agrado do mundo. Paulo, ele aqui, aleluia, no livro da mesma carta a Timóteo, Paulo ele diz que ele é o pior pecador, o pior que tinha, mas Deus concedeu a ele a palavra, a misericórdia. Não é porque nós somos pecadores, porque nós somos infiel lá no mundo, que nós vamos ser chamados. Deus não vai confiar o ministério da palavra. Ele vai sim, ele vai ensinar. Lá no mundo você é uma coisa, na igreja você tem que ser outra. Lá no mundo, você é do mundo, você faz o que o mundo gosta, mas quando tu faz uma aliança com Cristo, aí o negócio muda. Ou tu obedece ao Senhor, ou tu volta para o mundo, porque na presença de Deus tem que ter decência e ordem, tem que ter obediência. E Paulo está falando para Timóteo: segue assim, Timóteo, segue a palavra que eu te ensinei, vai por ela é fiel, ela é digna de aceitação. Aí nós vamos para o versículo 3: participa do meu sofrimento, Timóteo, porque a igreja não quer participar, irmão, do sofrimento do líder, do pastor, não quer participar ali, ela quer ser abençoada, ela cai fora, ela vai embora. E Timóteo estava ali sendo aprendido: Timóteo, participa do meu sofrimento, eu fui desprezado, eu fui afastado, quando fui preso por causa do Evangelho, mas aqui está o Evangelho verdadeiro. Jesus também, ele não foi sem preso, ele foi morto, mas nós estamos participando do sofrimento de Cristo. Aí ele diz: participe do meu sofrimento como bom soldado. Seja um bom soldado, seja um
um bom recruta, aquela pessoa que foi recrutada no chamado de Cristo. Seja fiel ao Senhor, porque você está escandalizando o mundo, aí a palavra do mundo, quando você não é fiel àquele que te chamou. Será que Timóteo estava com raiva? Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É assim, irmão. Por isso que a igreja tem de ver quem é o seu líder, tem de ver quem é aquele que ensina, para que ela, aleluia, na hora do sofrimento, ela sofra com ele. Nós temos que conhecer que nosso Jesus sofreu e ele é a salvação. Por isso que nós vamos com toda a força para sofrer com ele. Os apóstolos deram suas vidas porque conheceram que Jesus era o Senhor, por isso que eles sofreram junto. Não adianta você sofrer por uma pessoa que está fazendo um pecado lá no mundo, que está fazendo as coisas nas trevas, está sofrendo, não por amor do Evangelho, não por amor à palavra, não por amor a você, está sofrendo pelos seus próprios interesses. Então não sofra com ele, deixa ele sofrer só, porque quem na carne planta, na carne colhe. Se ele está sofrendo porque plantou coisa errada, vai sofrer. Mas Paulo sofria por amor ao Evangelho, por amor aos cristãos. A diferença, e o Evangelho nós temos de entender, e aqui é o ensinamento que Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, participe do meu sofrimento. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio de civil, da vida civil. Isso quer dizer, irmão, que os crentes, ele não pode se envolver com as coisas do mundo, com as coisas comuns que está aí fora. Ele tem que se envolver com o Evangelho, ele tem que se envolver com a verdade, ele tem que se envolver com Cristo. Um soldado não pode se envolver com a vida civil. A vida civil é o mundo, com a vaidade. Acabar quer poder, acabar quer entender, quer pregar, quer ter dons de Deus, quando eles negociam na vida civil. E Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, cai fora, não se deixa que o diabo possa participar. Seja um bom soldado, seja lutador. Se tu compartilha com o meu sofrimento, é porque tu está entendendo porque eu estou sofrendo, porque eu estou aqui no Evangelho. Participe do meu sofrimento como bom soldado de Cristo. Onde é que nós vamos hoje convocar homens e mulheres para entrar na batalha, na guerra, como soldado de Cristo? Cada um que entrar, eles têm que olhar para Cristo. Por que ele está ali sofrendo? Porque ele está olhando para Cristo. Por que ele está ali? Ele está ali para aprender a ser fiel, a andar no Evangelho, a andar em Cristo. Por que as pessoas hoje estão sofrendo? Por que as vidas hoje estão pagando um preço? Não estão pagando um preço, eles estão colhendo de plantou. Porque pagar preço era Paulo que estava pagando pelo seu sofrimento, pela prisão. Mas por amor a quem, irmão? Por amor a Jesus. Será que o teu sofrimento é porque tu ama Jesus? Será que o teu sofrimento é porque tu é fiel ao Senhor? Será que tu está sofrendo? Aleluia, não é porque tu está colhendo o que tu plantou, porque aquele que planta, colhe, aquele que planta tem direito de buscar seus frutos. Nós vamos ver aqui na palavra: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócio da vida civil, porquanto, olha só, o seu objetivo é agradar aquele que recrutou para a guerra. Olha, meu irmão, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o objetivo do soldado, quando Paulo fala soldado, Paulo está falando o crente, o cristão, o servo. O objetivo do cristão, ele tem, está vendo aqui onde o Paulo está dizendo: olha só, eu tenho de entender que eu sou um soldado, eu tenho de entender que eu fui chamado, eu tenho de entender que eu tenho de suportar a luta, eu tenho de suportar as perseguições, tudo que vem, eu tenho de suportar por amor a Cristo. Meu sofrimento é por amar a Jesus.
Aí Paulo está aqui fazendo alta comparação. Temos nós de ter um objetivo. Qual é o teu objetivo? Qual é o seu objetivo como cristão? Qual é o objetivo do soldado quando é convocado para o quartel? E o objetivo dele é a guerra. Ele tem que focar a guerra, ele tem que focar que ele vai ser treinado para lutar na guerra, em defesa da sua pátria, em defesa da sua cidade, em defesa da sua vida. E o cristão, da mesma maneira, Paulo está botando aqui uma palavra profunda na vida de Paulo, na vida de, aleluia, do seu filho Timóteo. Paulo está chamando Timóteo de soldado. Paulo está chamando a atenção dele. Olha para quem te convocou, olha para quem, aleluia, para quem te chamou. Para quem te chamou, tu tem de olhar, tu tem de alegrar, tu tem de fazer que ele se alegre com a tua batalha, com a tua luta, com a tua perseverança. E nós também, irmão, temos de olhar para Cristo. Nossa luta, nossa batalha, a nossa dificuldade vem. Mas sabe de uma coisa, que aquele que te convocou, ele está ali firme e fiel. Ainda que você caia, que você pegue, ele é fiel. Por isso que Paulo, ele está falando aqui, nessa batalha, irmão, que é no capítulo 2 de 2 Timóteo, aonde Paulo está ensinando o seu filho Timóteo a se preparar para um evangelho, a se preparar para uma vida que vai ter batalha, porque nós temos a batalha espiritual. Se nós sofrer pela batalha espiritual, bem-aventurado é aquele que está ali sofrendo porque serve ao Senhor. E mais Paulo diz, não vá sofrer porque você se envolve em negócio da vida civil. A vida civil é um mundo, tem muito irmão hoje na igreja, como sempre eu tenho visto, algo que vem, que ele fez coisa lá atrás, ele fez o mal lá atrás, se ele plantou, ele está colhendo, ele está na igreja, a igreja é para salvar, Jesus é para salvar. Jesus, aleluia, ele não vai livrar você daquilo que você já fez, não. O que plantou vai vir, mas você tem que estar firme no Senhor para suportar aquilo que vem te perturbar. É não fazer, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Olha o evangelho, irmão, que muitas pessoas hoje eles não gostam de ser doutrinados por Cristo, porque ele se envolve com a vida civil dele. Ele se envolve com os interesses da carne, os interesses. A nossa batalha, irmão, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, os potestades. A gente tem que sofrer e saber porque estamos sofrendo. Quando você sabe porque está sofrendo, você se alegra. Porque você está sofrendo porque você é servo de Deus, porque tu serve a Jesus, tu é fiel a Ele. Deixa cair o fogo, deixa cair tudo por cima, porque Ele é aquele que te protege. Tu está revestida com a armadura do poder divino. Nenhum soldado em serviço se permite, olha aqui, irmão, ele está falando no singular. Nenhum soldado, isso quer dizer, nenhum cristão deve se permitir a entrar na vida do mundo, porque ele fala soldado, se envolver no negócio da vida civil. Por quanto, qual é o objetivo? Qual é o objetivo nosso? É agradar aquele que nos chamou. Aleluia. O objetivo é agradar aquele que recrutou para a guerra. Olha aí, irmão, o irmão tem que agradar a mim, você tem que agradar a Jesus. Por quê? Pois Jesus chamou que te chamou. Ele recrutou você com a guerra espiritual, com a batalha espiritual. Então como é que eu vou agradar aquele que me chamou, me recrutou para a guerra? Eu vou ter sabedoria na minha batalha, na minha vida espiritual. Irmão, a palavra é tão profunda para trazer para nós uma alta revelação, porque aqui nos fortalece, porque aqui, aleluia, nós estamos separados, individual,
Cada um olha para quem foi reputado, cada um olha para aquele que foi que chamou, cada um cuida da sua vida espiritual. Por quê? Porque Jesus, como pastor, ele vai guardar todos nós. Da mesma forma, aí Paulo vai fazer aqui, irmão, uma comparação. Aí o irmão vai interpretar a palavra. Olha o que o Paulo vai dizer aqui, olha. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. A Bíblia tem passagens que é difícil da gente entender, mas tem passagens que o apóstolo Paulo está mostrando os dois caminhos, as duas maneiras de viver. Tu acha que um atleta, um jogador de futebol, ele vai chegar aos milhões dele se ele não conseguir entrar dentro da regra do jogo, dentro da regra que ali o seu técnico está botando, irmão? Será que ele vai obedecer o técnico ou não? Será que ele vai obedecer o presidente ali, daquele que lhe pagou por ele? Será que o atleta, ele não vai suportar crítica, ele não vai suportar empurrão, canelada, queda, dor? Será para quê? Para ele receber a coroa, que ele é um bom atleta, que ele é um bom. Se ele não tiver dentro do regimento ali do seu time, ele é colocado fora, ele é uma pessoa que é exatamente tirado do meio do time. Então por isso que muitos crentes hoje estão saindo da guerra, da batalha, da vida espiritual, porque ele não quer andar dentro do regimento de Cristo. Vamos entrar no regimento de Cristo. Somos soldados que fomos chamados para nós ter um objetivo. Qual é o seu objetivo? Não é agradar a Jesus? Então agrada a Jesus, irmão. O teu objetivo é agradar aquele que recrutou você, que chamou você. Agora entra na esfera espiritual para tu saber o que é, aleluia, ser um soldado espiritual. Porque hoje é uma bagunça. Se eu não alegrar as pessoas, Deus não dá na minha vida. Se eu não gritar dentro da igreja, Deus não dá na minha vida. Se eu não fizer tudo dentro da igreja ou fora, Deus não dá na minha vida. Para as pessoas verem que eu sou aquele soldado valente. Soldado valente é aquele que resiste o mal. Soldado valente é aquele que obedece no pé a palavra do Senhor. Soldado valente é aquele que tem um objetivo, que é a salvação, e agradece a Deus. E vai assim que nem Paulo. Paulo foi preso, não reclamou. Paulo foi odiado, não reclamou. Paulo foi desprezado. Você acha que não teve desprezo, irmão? Vamos aqui, porque essa palavra ela vai lavando o nosso coração hoje. Ela vai ensinando a nós ter exatamente um caráter de cristão. Uma palavra dessa, ela puxa a nossa orelha dos dois lados. E ela diz: se apruma, irmão, olha para Jesus, vai na retidão, vai no caminho. Aí ele diz aqui que o atleta, ele não ia receber a coroa dele de jogador. Por quê? Porque para ele receber, ele tem que estar dentro do regimento. Por que você não entra no regimento? Sem murmurar, suportando, na guerra, na luta, porque a sua luta não é contra as pessoas, sua luta é contra os principados, as potestades, os demônios, os espíritos malignos que habitam nas pessoas por meio da mentira, da maldade, da perversidade, das acusações, da rejeição, da separação. Essas pessoas que não dão o mínimo para a palavra, eles dão o mínimo para, eles dão o máximo para o mundo. Quem não dá o mínimo para a palavra, dá o máximo para o mundo. Se você errar, mas aquele que te convocou, ele é fiel, ele não erra não. Você tem que entender que Deus é quem te chamou, por meio de Jesus. Se revista do poder de Deus e siga o caminho da verdade, desde que meninice, desde tanta coisa infantil no meio da igreja. Siga o Senhor, porque nós nascemos, somos crianças, mas vamos crescendo.
Tem pessoas que tem 20 anos de igreja e não amadureceu nada, está encruado, fica encruado que nem banana quando está ali botado no carbureto. Vai amadurecendo, amarelando de uma forma desgostosa. Tanto crente na igreja desgostoso, que a sua palavra não tem sabor, porque está no carbureto do mundo. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Paulo mudou o atleta e mostrou como é que o atleta pode se comportar. Agora ele está botando o agricultor. Aí você vê aquela lavoura, você fica querendo o milho, o feijão, aquelas coisas bonitas. Mas quando ele estava lá na mata suando, plantando, as cobras ali, talvez até querendo morder, estava lá a chuva, o sol caindo, você não olhava, não queria. Então você não entrou na batalha e quer comer os primeiros frutos, quer comer as coisas melhores. Irmão, as coisas melhores que vêm de Deus é para aqueles que sofrem no Evangelho, é para aqueles que sofrem para ter fidelidade, é para aqueles que têm, aleluia, o prazer da salvação. Não é para aqueles que têm vaidade. Os que têm vaidade, eles são, aleluia, rejeitados, porque a Bíblia revela. O agricultor lutou, mas ele tem essa primazia ali de comer os primeiros frutos. Ele vai lá, tira o milho, tira o feijão, tira o melhor que tem ali, porque ele sofreu, sabe o sabor daquilo que ele vai comer. Nós sabemos o sabor da graça de Deus, o sabor das bênçãos de Deus, o sabor, aleluia, daquele poder maravilhoso que Deus nos entrega, a paciência, a perseverança, os frutos do Espírito. Só quem tem é quem serve ao Senhor de verdade, porque muitos aí inventam que tem dom, mas usa, aleluia, a sombra do dom, mas não recebeu o dom, porque para receber o dom é olhado pela humildade, a simplicidade e o caráter de Cristo na vida da pessoa. E nós não podemos ficar com raiva de Cristo, porque se eu não estou sendo abençoado, qual é a bênção? Será que a bênção é um carro? Será que a bênção é um bom salário? Não, irmão. Sabe o que é a bênção de Deus? É você ter uma fé perseverante, ter alegria no seu coração, suportar quando você estiver em meio a grande tribulação, mas tu está lá perseverante e alegre, sabendo que Jesus, Ele vai te ajudar em tudo. São frutos. Isso é gerado pelo Espírito Santo. Aí está dizendo que o primeiro a participar, né, irmão, dos frutos da colheita. Nós estamos numa continuidade, plantação, mas a nossa colheita é a salvação. É lá que nós vamos usufruir da graça de Deus, na presença de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus. Aqui nós recebemos, sabe por quê, irmão? Nós recebemos que ir para trabalhar, os IPIs que Deus dá, que é o milagre acompanhando a palavra. Tudo que vem, a paciência, a perseverança, são frutos para ajudar nós a trabalhar, nós suportar e passar. Mas o fruto verdadeiro é a salvação. Porque o tempo que eu aqui tenho observado a vida de Paulo, esse homem, ele sempre alegre, mas é um homem que dentro da cadeia ele faz louvor. Debaixo de 39 chibatadas, ele olha para o céu e louva o Senhor. Quando a gente vê o fruto do Espírito na vida, a gente olha aqui na Bíblia e vê Estevão, que estava levando pedrada para matar, mas ele abriu os olhos, olhava e via Deus, olhava para o céu e o céu aberto. Por que você não está vendo o
trazendo, aleluia, nos momentos difíceis, a alegria do teu coração? É porque você se envolveu com a vida civil. Qual Paulo disse, não se envolva, porque um bom soldado, ele é militar, ele está ali militando na vida espiritual, mas quando se envolve na vida civil, ele vai para o mundão. Aí chega na igreja, pastor, eu estou sofrendo. Aí o pastor pergunta, você está sofrendo por quê? Por Cristo? Não, é porque alguém está querendo me matar. O que você fez com ele? É porque eu fiz assim, assim. Pensei era porque Cristo estava na sua vida. Se for por Cristo, deixa ele te matar. Porque ele pode tocar no corpo, teu espírito é intocável. Se ele estiver querendo bater em você, porque você serve a Cristo, você diz assim, pode bater, eu não sabia que era digno dessa chibatada aí, como o Paulo disse, como os apóstolos disseram. Era o chicote batendo em cima dele e eles disseram, não sabia que nós era digno dessa chibatada. Aí para quem é, irmão, é para soldado. Tu acha que um soldado quando vai para o exército, esse soldado vai ter só moleza? Se ele não aguentar na área física dele, morre até lá. Porque a área civil aqui, irmão, literalmente não é mole não. Só vai para o exército quem tem sangue no olho, para poder ter uma vida, um corpo físico forte que aguente. Mas se nós não vamos aguentar no evangelho, não é no corpo, é no espírito. O nosso espírito tem que estar revestido no poder para nós suportar essas afrontas do diabo, essas coisas que o diabo tem lançado. Paulo diz, olha, me abandonaram, me deixaram só, não olharam para mim, mas alguém que olhou e disse, Senhor, que a tua graça caia sobre aquela pessoa que olhou para mim com olhar de misericórdia e me ajudou. Nós podemos abençoar, irmão, essas pessoas que querem a bênção de Deus, mas tem pessoas que rejeitam a bênção de Deus na vida, porque não querem receber a palavra. Se eu não cumprir a palavra que Paulo está dizendo, como é que Paulo ia me abençoar? Se eu estava buscando a área civil, a área do mundo, eu só sou abençoada se eu receber a palavra. Porque Jesus disse assim, olha, eu a ninguém julgo, eu não vim para julgar, mas eu quero dizer para vocês, quem vai julgar vocês é a palavra. Ela vai julgar você, porque foi ela que veio na tua direção. Os irmãos não sabiam, mas nós vamos saber, porque sempre Deus tem me falado. Eu tenho passado por uma dificuldade, por uma luta, mas a minha vida espiritual é alegre. Eu tenho buscado e tenho visto na palavra de Deus. Deixa que o povo te abandone. Se Jesus não te abandonar, porque Ele nunca vai te abandonar. Você é aquele mesmo que recebeu Ele no primeiro dia. Sempre Ele te dá esse conforto no teu coração. Porque a vida espiritual é uma e a vida carnal é outra. E aquele que vive na vida carnal não agrada a Deus. O homem que vive carnalmente não agrada a Deus. Não tem nenhum perigo. Ele não agrada a Deus. Porque Deus é Espírito e só se agrada daqueles que buscam Ele Espírito em verdade. Quem busca o sucesso na carne, quem busca o sucesso no Evangelho, é igual aqueles cantores do mundo, é igual aquelas pessoas de novela, é igual aquelas pessoas de filme. Eles buscam em Hollywood o seu sucesso, mas envelhece, se acaba e morre, fica poucamente nas histórias, porque tudo que o homem faz vai sendo esquecido. Mas aquele que nasce, ele é feito do velho homem uma nova criatura. Dali vai começar a vida dele espiritualmente a crescer, e até a sua morte física. A alegria do Senhor Jesus está dentro dele, e ele parte dali e vai participar dos seus frutos, fruto da batalha, da luta, do Evangelho. Ele vai entrar no gozo de Jesus. Ele vai entrar lá no reino de Cristo. O Evangelho, ele é difícil de entender para quem
é aqueles que não querem entender. Mas a salvação, ela é, aleluia, espiritual. A batalha é espiritual. Mas nós vamos ver onde o diabo está na vida daqueles que buscam a área carnal. Porque o diabo opera na área da carne, na área da mentira, na área, aleluia, ali do orgulho. Nós vamos ver onde é que ele está. Uma pessoa orgulhosa, uma pessoa avarenta, uma pessoa que só quer brigar as coisas do mundo, está desfazendo. Lá está o inimigo. O trono de Satanás se faz do coração humano. Quando o homem dá o trono para Deus, ele é de Deus. Quando dá para o diabo, ele é do diabo. É duas coisas que o homem tem que entender. Ou ele serve a Deus, ou ele serve o mundo. Ele não pode viver, aleluia, em cima do muro. O versículo 7 disse: pense bem sobre o que estou afirmando. Aí Paulo está dizendo, assim: Timóteo, pensa bem no que eu estou te falando. Aí o irmão pode até pensar assim: isso é uma ameaça, né, Gilberto? Quando você, ei, irmão, tu está errado, pense bem no que eu vou te falar. É uma ameaça? Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, pense bem no que eu estou te falando. Isso significa o quê? Ele dá crédito à palavra, ele recebia a palavra. Aí Timóteo, os irmãos podem até ler aí, eu não sei se você está desse jeito aí, mas aqui ele diz: pense bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Olha aí, o Senhor fará tu compreender tudo. É a mesma coisa que eu estou aqui falando para os irmãos. Irmão, pense bem nessa palavra, porque Deus, Ele vai fazer você compreender. O que é compreender, irmão? É você interpretar o que Paulo está falando para Timóteo. É você interpretar o que Deus quer para nós através de Paulo. É você interpretar a humildade desse homem que aceitou a Cristo. Um homem que exatamente mostrou que ele era no passado ignorante, insolente. Você sabe, irmão, que a palavra insolente, ela é cheia, aleluia, de outras coisas. É de mentira, é de orgulho. Pessoas que não dão crédito à própria palavra que fala. Ele é o que, irmão? Ele é um insolente. E Paulo era assim. Mas depois que Paulo aceitou a Cristo, Paulo reconheceu quem ele era. Mas ele disse: o Senhor derramou a sua misericórdia em mim, que sou o mais pecador entre os homens. As pessoas não se consideram, irmão, pecam e não consideram que pecou. Eles erram, não consideram que errou. Eu sou certo, nasci certo, estou certo e vou certo. Será que nós nunca erramos? A Bíblia diz que não há nenhum varão perfeito. Por que nós somos chamados para servir a Jesus? Porque nós somos perfeitos, né, irmão? Nós somos imperfeitos e o Senhor vai fazer nós estar dentro da perfeição. Olha, o Evangelho já se declara. O chamado de Jesus já significa que Ele, o Salvador, chama aquele condenado que é um pecador. Vamos ver aqui. Ele vai dizer aqui no versículo 8, ele vai dizer assim, olha: recorda-te de quê? De Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Ele manda recordar, porque recordar, eu vou lembrar, né? Então vocês têm passado aqui, aí alguém disse: irmão Zé, eu conheço fulano, recorda dela, se lembra dela? Eu disse: quem era? Cléia? Lembro. Recordar isso. Aí eu vou lembrar, quem era o Priscila? Quem era Gilberto? Então eu vou recordar, irmão. Aí o que Paulo aqui está dizendo? Timóteo, recorda-te de quem? De Jesus. Aí ele manda para nós também, que é a mesma coisa que está dizendo, Paulo dizendo para nós:
vocês recordem, vocês se lembrem de Jesus. Olhe para Jesus. Busque a Jesus. É isso, irmão. Recordar do que ele falou, do que ele pregou. É por isso que Paulo diz em Romanos 10, 8 e 9: perto de ti está a palavra, dentro do teu coração. Tu crê com a tua boca, tu faz a confissão para a vida eterna, para a salvação. Então é tão simples nós pregar a palavra, mas irmão, que a palavra ela vem como luz, mas ao mesmo tempo como chicote, né? Porque para aqueles que não querem, né, o conserto, ela serve de uma pancada que dói. Mas para aquele que quer o conserto, ela é mel, né, irmão? Bem saborosa. Até dói, né? Porque a verdade até dói. Mas pela sua sabedoria e o prazer que é Cristo, aí ele vai dizer: Senhor, muito obrigado. A pancada foi boa, mas me livrei de cair no buraco. A pancada foi boa, Senhor, mas eu saí das trevas para a luz. Olha aí. É assim, irmão. E eu tenho lido o Evangelho de Paulo. É mesmo que Deus está dizendo assim: meu servo, eu tive um servo que foi rejeitado. Olha se ele chorou. Eu tive um servo que foi preso. Olha se ele chorou. Eu tive um servo que ele passou por tantas aflições. Olhe para ele, se o que você vai enxergar nele. Eu estou enxergando aqui, irmão, a vida de Paulo como um homem nascido pelo Espírito Santo. Um homem nascido, porque aqui no sofrimento ele diz: Timóteo, participe do meu sofrimento. Agora essa parte aí, né, irmão, não é boa não, porque tem que ser assim: olha, irmão, participe da festa grande que eu vou fazer. Aí os irmãos vão bater palma, dar glória a Deus, dá até uma puta danada, né? Aí tem tudo lá, vai ter tudo, mas sempre participe. Aí vai. Mas se você disser: irmão, eu estou angustiado, estou participando aqui, estou com sofrimento. Aí eu digo: participe do meu sofrimento. Irmão, vai sofrer só. Passa a tua luta só. Passa a tua provação só. Sabe que Jesus, ele chegou para os seus discípulos? Vocês recordam disso, porque é muito lindo, né? No filme passa, quando Jesus foi ali para o Getsemane, e ali ele foi orar, que era a aproximação do inimigo. E Jesus orando, ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Mas ele convidou os discípulos a ir com ele. Bora orar, vamos ali no Getsemane, me acompanhe, participe, fica aí, olha, eu vou adiantar um pouco, vou orar. E ele desceu ali, aleluia, começou a derramar a sua súplica ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não é possível tu passar. Não faz a minha vontade, mas faz a tua vontade. Ele estava, irmão, ali angustiado. Há momento que o pastor se angustia, há um momento que ele fica só, há um momento que ele tem, aleluia, que ele vê ali os seus amigos, os parceiros da batalha, porque o sopro que você sofre, e nós dois juntos temos mais força. Porque quando dois andam juntos, irmão, que um cai e o outro levanta, não é verdade? Então o Evangelho, nós estamos vendo aqui Paulo dando uma força grande a Timóteo. Timóteo se lembra, recorda de Jesus Cristo, que ele é ressuscitado dentre os mortos. Ele é o que? É descendente de Davi. O que você acha que a palavra descendente de Davi? Qual a interpretação você vai ter? Para nós entender quem era Davi. Davi era homem, Davi era rei. Quando se leva Jesus como descendente de Davi, ele quer dizer: Jesus é homem. Jesus, ele passa por um sofrimento porque ele é homem. Então nós estamos vendo que o Senhor Jesus, como descendente
ele passou, tá, irmão, a essa angústia, essa dificuldade, e nós só se alegramos, sabe por quê? Porque nós vamos no caminho dele, nós estamos nele ali, aleluia. Vamos para o versículo 9: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Já tinha visto, né, essa passagem? O que tu acha assim de Paulo? Paulo se alegar só porque vai ser preso como criminoso. Irmão, se hoje pegar um pastor, não sei a vida de cada um, mas se pegar um pastor que for na carne, ele vai chamar, tiver condição, vai chamar, botar os piores advogados, os melhores juízes, vai aos Estados Unidos, vai na Flórida, vai em todo canto ali. Qual é o advogado aí que tem maior condição de soltar? Por quê? Porque estão me incriminando. Eu nunca roubei, estão dizendo que eu roubei. Eu nunca matei, estão dizendo que eu matei. Eu não suporto isso. Eu não suporto acusações. Eu sou um homem de Deus, sou uma pessoa, se é um homem de Deus, vai suportar, irmão. Porque o amor do Evangelho, porque Cristo suportou, o apóstolo Paulo suportou. E Paulo foi preso, levando peia, foi lá para dentro do carcereiro, os pinhais de Paulo pingando sangue, ele estava lá dentro. O que aconteceu em Atos no capítulo 16, 31 e 32? Paulo cantava. Paulo estava cantando dentro da cadeia ali, preso. Aí na Bíblia está botando que Paulo estava falando. Porque se Paulo estivesse se maldizendo, pedindo ali que alguém lá fora ajudasse, não, Paulo louvou a Deus. E os irmãos leem muito essa passagem, porque lá dentro o fogo desceu, porque lá dentro o Espírito Santo veio. Quando Paulo preso cantava, as portas do carcereiro se abriam. Quando Paulo cantava, estava abalando o alicerce do carcereiro ali. O carcereiro que estava ali, aleluia, o porteiro, ficaram abismados, porque ele olharam e viram as portas todas abertas. Ele disse: agora nós morremos, porque os presos da justiça que estavam ali acorrentados, foram todos embora. E Paulo cantando disse: homem, nós não fomos embora, nós estamos aqui. Nós não fomos embora, tu ia morrer, mas a nossa ficada aqui é para tu viver. Aí ele disse: Senhor, o que é que eu faço? Aí Paulo disse: aceita Jesus, e será salvo tu e toda a tua casa. Olha aí, irmão. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, olha, ele disse: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas por quê? Mas a palavra de Deus não está, sabe o quê? Algemada. Olha, quem estava preso era Paulo, não era a palavra não. Quem vai preso é a pessoa, não é a palavra não. A palavra de Deus não tem algema que pega ela não. A palavra de Deus, se o irmão está preso, lá dentro ele tem a liberdade de pregar, lá dentro ele tem a liberdade de cantar, e vai sair, a palavra vai sair, que ela está ali para sair, ela vai, aleluia, sair. Nós não podemos prender a palavra dentro de nós. Se nós de graça recebemos, de graça nós vamos dar. Se o dom de Deus é nós pregar, é nós cantar, é nós falar, nós vamos exatamente fazer aquilo que Deus botou, aleluia. Ainda que o nosso corpo sofra as chibatadas qual Paulo estava, aleluia, sentindo, mas irmão, é por amor à palavra, é por amor a Cristo, é por amor ao Evangelho. Não é apanhar, não é o cara ir para o presídio porque fez o erro, porque roubou, porque matou, fez coisas erradas. Ele vai pagar pelo que ele fez, mas aleluia, se ele for até o presídio, que hoje eu não vejo ninguém preso porque prega a palavra, aleluia, até porque a Constituinte ela dá a nós esta forma bem clara, a liberdade de nós falar do amor de Cristo. Estou falando aqui é porque está aqui na palavra. Aqui está falando sobre prisão, sobre, aleluia, forma de um homem ser levado até uma prisão, como está aqui a palavra de Deus. Mas por que Paulo disse:
batalhava por amor a Cristo. Nós batalha, isso tem me levantado, sabe, irmão, porque cada uma mensagem dessa da Bíblia, ela me renova a minha vida. Quando ela renova a minha vida espiritual, o meu ministério espiritual fica bem rasinho. O ministério de qualquer um de nós, ele fica dentro de nós. Porque Paulo disse que Jesus nos deu a palavra da reconciliação. O ministério da reconciliação é a palavra que nos reconcilia com Deus. Aleluia. É tanto que essa palavra, irmão, ainda que o homem morra, ele viverá, porque a palavra vai dar a ele a vida. Ele vai viver. Então é isso que nós temos de entender, que nós estamos servindo é a Cristo. O Evangelho é de Cristo. Os pregadores aqui da Bíblia é de Cristo. São homens que viveram para hoje nós ver o testemunho. Irmão, pelo testemunho dele, pela vida dele, nós vamos refrigerar o nosso, nós vamos ter testemunho. Um homem, para ser servo de Deus, ele é que nem um espelho, se vende de um lado para outro. O homem tem que ter uma vida abençoada, aleluia, dentro das fidelidades do Evangelho. Qualquer um não pode, aleluia, ser espelho. Qualquer um não pode, ali, o homem tem liberdade de falar de Cristo, mas ministério na vida dele é Cristo quem levanta, é Cristo quem faz, porque o homem é lá do mundo, Cristo tira do mundo e coloca esse ministério qual ele colocou na vida de Paulo. A palavra de Deus, ela não está algemada. Paulo usa o termo grego original, aqueles que praticam mal ou criminosos, para descrever a forma como estava sendo tratado por muitos, enquanto agradava a sua, aleluia, quando aguardava a sua condenação formal, execução por parte de Roma. Eita, menina, aqui, eu não sei, né, irmão, porque se nós tivermos o Espírito de Cristo na nossa vida, nós também passamos a suportar o que Paulo está suportando, né? Porque se Paulo fosse condenado pela Roma, Paulo ia ser morto. Então aqui ele estava no processo de ser acusado como criminoso, como assassino. Paulo estava sendo acusado de muitas coisas, mas isso não abateu a Paulo, que era um soldado de Cristo. E não me abato, eu não vou me abater. Nós deveremos também entender que o Espírito Santo estava na vida de Paulo, é o Espírito Santo que opera a nossa vida hoje. Nós não podemos se abater, aleluia. Se abater, irmão, é se entregar. Nós devemos se entregar ao mundo, às fábulas mentirosas. A palavra de Deus, ela está sempre junto conosco, no momento mais difícil da nossa vida. Ele é fiel e Ele está conosco. Então Paulo vai trazendo aqui a palavra. Por esse motivo, olha só, por esse motivo suporto todas as aflições. Por amor de quem, irmão? Ele estava dizendo, por amor dos eleitos. Aleluia. Aí eu tenho compreendido, tá, irmão? Eu tenho compreendido aqui que eu tenho de suportar algo aqui, né? Eu estava olhando ali as fotos com a irmã, recordando tanta gente, tanta pessoa, coisas que na época que era momento que a gente tinha dificuldade, aflição, mas a glória de Deus estava aqui, e aquilo ali tem me sustentado até hoje. Aí eu tenho visto, Paulo era cheio do poder de Deus, a sombra de Paulo, onde passava o doente, se cobrisse o doente, ele ressuscitava. Se pegasse ali no lenço, algo de Paulo no paletó, até o morto se levantava. Mas, irmão, você vê que o poder estava naquele homem, mas aquele homem estava literalmente passando por aflição, estava passando ali por meio à prisão. Ele ia ser preso, ele ia ser julgado, podia ser condenado e ser a morte, mas ele disse, sabe por que eu estou aqui para vencer? Sabe por que eu estou aqui suportando? É por
amor àqueles que são eleitos, é por aqueles que vão se salvar. Paulo tinha a obrigação ali, aleluia, de fortalecer a todos que, aleluia, ouçam o Evangelho. Paulo suportou, então nós também vamos suportar, porque quem chamou ele é fiel e um bom soldado. O que ele faz? O objetivo do soldado é agradar aquele que lhe recrutou, tá, irmão? Que chamou. E o nosso objetivo é agradar a Cristo. O pregador sempre fala, mas na hora da aprovação, do chamado para agradar a Deus, o homem está vivendo muito na carne e pura fora. Agradar a Deus e ser fiel a Ele. Quando é que nós vamos provar isso aí? É quando estamos jorrando na bondade, na alegria, na graça, no dinheiro? Não, irmão. É quando nós estamos exatamente lá na aflição, lá na angústia, lá na rejeição, lá onde o mundo fecha os olhos e não olha para você. Você sente só, exatamente, você diz: ainda aqui eu sirvo ao Senhor, ainda aqui eu sou fiel, porque tudo passa, mas Ele permanece. Ele é aquele que me chama. O meu objetivo é agradar o Senhor. Se naquele momento eu olho para trás e volto, aí eu vou ficar que nem ali uma estalta carnal no mundo, né, irmão? Que nem a esposa de Ló, voltou para trás, não aguentou a batalha, a luta, ela virou uma estalta. E tem muito estalta dentro do país, muita estalta nas igrejas, muita estalta nas ruas. É muita gente dizendo: eu já fui, mas hoje não sou mais, eu era, não estou mais. Então tudo no passado, mas nós temos que estar no presente. Soldado ativo, soldado na guerra, soldado na batalha, soldado ali em pé, aleluia. Momento difícil, não dê crédito ao diabo. No momento de angústia, não dê crédito ali à mentira, não dê crédito ali, irmão, diabo, porque é nesses momentos que ele vem para tirar a verdade de dentro de você. É a árvore que vem arrancar a semente que caiu ali na beira do caminho, que foi plantada. Seja vigilante, seja prudente, aceite, aleluia, passar tudo isso, porque você agrada aquele que te chamou. A palavra é maravilhosa. Esta palavra é absolutamente digna. Digna de quê? Digna de crédito. Quando ela é digna de crédito, isso significa que é digno de você acreditar, com certeza. Já o casamento, a palavra diz que o casamento é digno de honra. É diferente. Digno de honra é para você honrar o compromisso. Digno de crédito é você crer. Olha as duas diferenças. Aleluia. Por esse motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos. Para quê? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aleluia. Vamos entender aqui, irmão. Por que Paulo estava suportando? Era porque Paulo, ele estava zelando pelas pessoas que iam se salvar. Então Paulo tinha de mostrar essa força, tinha de mostrar essa palavra verdadeira, porque muita gente hoje, eles caem e vêem nosso fracasso. Eles são, aleluia, pessoas que seguem uns aos outros. Às vezes o irmão na igreja é alegre que o outro está alegre, ele canta que o outro canta, ele grita que o outro grita. Então quando aquele irmão para de gritar, ele também para. Quando para de dar glória a Deus, ele também para. É uma Maria, vai com as outras. Então a igreja, primeiro ela entende o evangelho, depois ela vai agradecer a Deus. Primeiro vamos entender quem é Jesus. Primeiro vamos entender o significado de Jesus na nossa vida. Depois vamos entender o significado da morte de Cristo, para nós
Dar glória a Deus não é gritar, dar glória a Deus não é você abrir a boca, dar glória a Deus. Até porque a pessoa com o coração fechado dá glória a Deus, abrindo a boca e dando glória a Deus. Mas quando, aleluia, nós fechamos a boca e glorificamos ao Senhor, lá no nosso íntimo, lá no nosso coração, suportando, adorando, glorificando, aí o Senhor Jesus está ali dentro do nosso coração. Nós glorificamos a Deus não é com a boca, nós glorificamos a Deus não é com a nossa forma de falar, é exatamente com nós suportando, entendendo quem é Jesus na nossa vida, aí nós gememos e dando glória a Deus. Por isso que aquele cantor Marco Nascimento diz que é chorando, gemendo, né? E vai recebendo a vitória, né? Vai ganhando. É assim a palavra de Deus. Olha, irmão, esta palavra, como diz aqui, esta palavra é absolutamente digna. Diga de quê, irmão? Diga de crédito. Seja, se já morremos com Ele, tá vendo? Se já morremos com Ele, da mesma forma, com Ele viveremos. Só que é difícil hoje, né, irmão, entender, porque quando se fala de Jesus, sempre fala na morte, sempre passa pela morte. Jesus disse, quando nós se unir com uma igreja, que nós pegamos o pão e pega aquele vinho, sabe o que ele disse? Programai-vos e anunciai a minha morte, até que volte. Porque Jesus, ele é aquele que sai, né, lá da morte, para o crente em Cristo sair da morte. Então, nós só suportamos, irmão, se nós tiver exatamente morrido em Cristo. Porque quem morre em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Já pensou, né, irmão? Tudo fazendo novo na sua vida, aquelas coisas velhas, aquela que você não queria. É uma reforma que tu faz na tua casa, e essa reforma de Cristo faz na vida. Na casa é sofá, é TV, tudo é novo. E na vida é a mudança total da nossa vida, que o mundo não vai ver mais quem nós era, vai ver agora Cristo na nossa vida. Então a palavra de Deus, ela veio com esse objetivo de nós focar o próprio Cristo na nossa vida. Então Paulo, ele diz, olha, essa palavra, irmão, ela é digna de aceitação. Por isso que eu falo muito dos irmãos. Irmão, tenha cuidado para não pisar na palavra. Tenha cuidado quando o pastor esteja pregando, reverencie a palavra. Se o pastor, aleluia, ele é aquele mensageiro, a palavra quem trouxe é Cristo. O Senhor é a palavra, ele é o pão do céu. Muitas pessoas machucam o próprio Cristo sem saber. Por quê? Porque pisa na palavra, vira as costas para a palavra, abandona a palavra. Mas não, às vezes ele quer, o objetivo dele é para ganhar. A salvação, ela está em primeiro lugar para tirar nosso espírito das trevas para a luz. É isso que deveríamos sempre agradecer a Deus, porque nós estávamos num mundo de trevas. Aí Jesus veio, tira o nosso espírito e coloca na luz. Olha que as pessoas muitas vezes eles defendem mais o corpo do que o espírito. Não é verdade, irmão? Defender mais o corpo quer defender. É que a pessoa se acha feia e vai mudar o corpo. Talvez tenha até o espírito bonito. E é um espírito bonito? É uma mulher mansa, é uma mulher humilde, o homem manso, o homem humilde.
é uma pessoa que tem ouvido para a palavra, é uma mulher que tem ouvido para a obediência na palavra, é um homem que tem ouvido para a palavra e obedece. A humildade, ela traz a diferença. Simplicidade é nós ter condição de nós se apoiar na palavra, acolher ela e viver ela. Por quê? Porque se nós acha isso aí muito vulgar, aí a pessoa quer se mostrar na igreja, muitas vezes é pela fisionomia. Porque a pessoa, irmão, pode ser mais linda que for, olhos azuis, toda banhada de ouro, mas se tem um coração perverso, mas se tem um coração mundano, essa pessoa vai se tornar horrível. Porque Paulo disse, aleluia, quando ele fala das vestes, né, das vestes modestas, a mulher, ela exatamente, ela tem que ser aquela que se mostra por dentro. Não é o cabelo frisado, não é os olhos azuis, não é as sandálias, as roupas que modela, que vai mostrar ela belíssima, que vai mostrar ela linda e maravilhosa. É lá no interior dela, mansa, meiga, amiga do Evangelho de Cristo, e ela se deleita na palavra, ela ama Jesus, aí ela se torna bonita, o homem se torna bonito, porque muitas vezes a gente vê os casal embriagados, pega uma doçura de boniteza, mas vai comer uma amargura de um fel, não é verdade? Aprendemos aonde? Na palavra, que Paulo até ministra os templos do rei Salomão. O rei Salomão, ele foi um homem que teve mais contato com mulher, foi 1000, né? E ele tem tudo para falar de mulher. 1000, ele vai saber o sabor de cada uma. Ele passou por 11, irmão, que ele disse, olha, essa mulher, ela é igual uma gota d'água. Você dormindo e a gota d'água na testa. Tem que suporte? Uma gota d'água na testa toda noite, tu aquele picozinho. Esse é a mulher enchente. Ela é igual uma gota d'água. Então é melhor morar lá no fundo do quintal de que numa boa cama com uma mulher desse jeito. Aí ele diz, achei uma coisa mais amarga do que o fel. A mulher. Quem for bom diante de Deus, fugia dela. Mas também ele vai dizer, a mulher prudente, quem achar, melhor que achar o ouro refinado. Quem tem ela, olha aí. Então ele fala das duas. Uma mulher prudente, ela é 50% da vida do homem. É igual o homem prudente. Para dar 100%, é 50% do homem e 50% da mulher, e fez 100%. E Jesus está lá no centro, né? Não é verdade que a Bíblia fala, irmão? Quem suporta? Muitas vezes nós não suportamos porque isso é na carne. Mas para nós suportar, eu falo aqui para os irmãos, essas coisas de angústia, toda forma que se levanta é quando você ama Cristo e suporta tudo por Cristo. Mas muitas vezes a gente passa por esse peso porque muitas vezes nós só queremos coisa boa e coisa bonita. É lá que a gente pode até pegar algo amargoso. Mas eu estou entrando muito nessa parte, estou entrando de aflição. Eu estou entrando aqui na palavra batalha. Tá, irmão?
que é batalhar por amor a Cristo, é batalhar pela salvação, é batalhar para estar com a vida espiritual, é para batalhar para ser um homem guerreiro, uma mulher guerreira, é para batalhar uma pessoa para não se afastar do Evangelho, não se afastar da palavra, não se afastar da verdade, da fidelidade, do amor de Cristo, suportar isso. Então você tem que ser batalhador, porque Cristo te chamou, Cristo te convocou, Ele é aquele que te chamou para a salvação, e por ter a salvação, vamos pagar o preço da obediência, o preço da perseverança, o preço da fidelidade. São vários preços que é cobrado para nós pagar, para nós entender, aleluia, que nós somos fiel e agradamos aquele que nos chamou. A palavra de Deus, ela é prudência direto, ela nos ensina direto. Então Paulo, ele está aqui mostrando, se perseveramos com ele, igualmente, reinaremos. Se nós, tá, irmão, a salvação, Paulo está dizendo, a salvação vem se nós perseverar com Cristo, tá? E com Cristo nós reinaremos. Então quer dizer que Paulo está falando de quem vai se salvar, é quem perseverar, quem viver, quem terminar a sua vida totalmente em Cristo. Não é todos que vão ser salvos, mas aquele que perseverar com ele também reinará. Paulo diz aqui no versículo 12: se perseveramos com ele, igualmente reinaremos. Se negamos, ele também nos negará. Olha aí, Mateus também 10:32 vai dizer assim, Jesus dizendo: aquele que me confessar perante os homens, eu perante o meu Pai, eu o confessarei. Aquele que me negar perante os homens, eu perante o meu Pai e os anjos, eu também negarei. Olha aqui o Paulo entrando exatamente com a mesma forma de palavra que Paulo está dizendo. Se perseveramos com ele, igualmente, Paulo confirmando, reinaremos. Se negamos, ele também nos negará. Olha aí, irmão. Então, irmão, nós sabemos que o Evangelho, ele pede as nossas atitudes. Eu tenho que tomar minha atitude que nem Paulo tomou. Servir a Cristo é só a Cristo. Eu tenho que viver para Cristo. Eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que obedecer. Por quê? Porque a vida aqui é passageira. Mas se eu permaneço nele até o fim, eu serei salvo. Não é pastor, não é diácono, não é presbítero, não é pregador que está falando isso. É o Espírito Santo que colocou essa escrita no coração de Paulo, no coração da igreja, no coração dos apóstolos. Por isso que é bom a gente acompanhar a palavra, porque a palavra ela vai esclarecendo o certo e o errado, e nós vamos sendo doutrinados. Ela vai trazendo para nós o alto ensinamento da conversão. Nós só vamos se converter, se nós ouvir a palavra da conversão. Então, João disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Se você não conhecer a verdade, você vai morrer preso nas coisas do mundo. Porque se você conhecer a palavra que vai libertando, é que não é a navalha que vai cortando, ela corta as cordas, tá, irmão, do pecado, da iniquidade, da mentira, do eu, e o homem se liberta e sobe com Cristo. Então você tem que ter esse zelo. Aonde estiver pregando a palavra, você tem 2 ouvidos, ainda fechando os olhos, você vai se alegrar ouvindo a palavra. Observe no ouvir a palavra. Bem-aventurado é o que ouve e busca botar em prática. Bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é aquele que ouve e bota em prática. Há um final bom, é botar em prática. Então você tem de ouvir a verdade, porque se você for ouvir a mentira e botar ela em prática, aí você está exatamente se amarrando cada vez mais nas cordas da iniquidade, nas cordas da mentira. Então deixa a palavra te libertar, deixa a palavra entrar no teu coração, deixa a palavra cortar as cordas da iniquidade,
esses laços da iniquidade. Deixa a palavra tirar toda a rapina que o diabo tem colocado no teu coração, rapina de ira, rapina de maus pensamentos, aquilo que o diabo botou. Deixa Cristo governar dentro do teu coração, porque quando Cristo está dentro do teu coração, a tua boca é fruto digno de arrependimento. Quando o mal está dentro do coração, o homem, exatamente, ele busca a morte eterna. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração tem. Se o homem só tem maldizência, porque ele fala, só tem dentro dele. Se ele é um fraco, só vai falar fraqueza. Se ele só tem mentira, só vai falar da mentira. Se ele tem a verdade, fala que nem Paulo. Ele não está preocupado se vai preso, ele não está preocupado se vão criticar ele como criminoso. Naquele dia do julgamento, ele está lá, mas ele sabe que a palavra é fiel. Ele diz aqui, esta palavra é absolutamente digna de crédito. Seja, aleluia, se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseveramos com ele, igualmente reinaremos. Se negamos, ele também nos negará. Mas se somos infiéis, olha o que Paulo diz: se somos infiéis, e aí o que vem mais? Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olha aí, irmão, preste bem atenção. Muitas vezes nós somos infiéis, sempre infiéis, mas aquele que nos chamou, ele não pode negar a si mesmo. Ele sempre é fiel. Toda vez que você se dirige a Cristo, se dirige àquele que é fiel, tá? E ele vai te perdoar, ele vai te dar a salvação, que é alegria, convicção, prazer, tá, irmão? Por isso nós temos de acompanhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, toda vez que ela é lida, há um versículo que vai estar de compatível com a nossa vida. Tem um versículo que vai nos exortar. Tem um versículo que vai chamar a nossa atenção. Como tem um versículo também que nos alegra, mas tem versículo também que nos entristece. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é bênção espiritual. Como diz o salmista, o salmista diz, no Salmo 119 e no versículo 105, o salmista diz assim: olha, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso entendimento. Então ela ilumina o teu caminho, né? Porque o pé, ele é aquele que anda no caminho, e os olhos é aquele que vê. Então é luz, é iluminação. Então quando Paulo ele faz 13 versículos desses, baseado ali no combate, é para nós entrar exatamente nesses 13 versículos para ver como é que está a nossa vida. Vamos lutar, não vamos enfraquecer, mesmo que venha caindo tudo em cima de nós, mesmo que venha faltar tudo, mas em primeiro lugar está Jesus. Em primeiro lugar, a salvação. Em primeiro lugar, é você entender que você é um soldado. Aleluia. Até que hoje tem mulher também, literalmente, na polícia militar, tem mulher no exército, tem mulher na marinha, na aeronáutica, né, irmão? Vê quando a gente vê ali uma moça toda fardada, servindo a pátria, servindo o país. Hoje nós vemos aqui que de primeira era até difícil as mulheres entenderem um pouco que elas não tinham nada com o ministério, né? Esses ministérios aí do país. Mas hoje tem a mulher militar, tem a mulher civil, na polícia civil, tem mulher em todo canto. A mulher ela está no destaque. Aleluia! Hoje nós estamos no século 21. A mulher está em destaque em todo lugar, ela já é um destaque na nossa vida. Por
Porque a mulher, quando Deus fez, Deus botou ali, Adão destacou logo. Essa, ele disse, é carne da minha carne e osso dos meus ossos. A mulher faz parte do homem, o homem faz parte da mulher. Aleluia. Deus não fez só dois pés para o homem andar, mas Deus fez a mulher para ajudar ele. A mulher é a disjuntora, a mulher é convocada para viver com o homem, para que eles tenham uma comunhão perfeita em Cristo Jesus. Então o casal que anda em Cristo Jesus, eles têm a perfeição, porque eles são ensinados, aleluia, a suportar, a ensinar os filhos, a viver uma vida espiritual, dentro do entendimento da palavra, a mulher no seu lugar, o homem no seu lugar, e Deus no lugar dele, porque Deus, ele ali em Cristo, declarou tudo. Cristo, ele veio, fez uma aliança com a igreja é a parte inferior, Cristo é a parte superior, que é a cabeça, a igreja é a parte inferior, que leva a ser masculina, a mulher. Ali, quando o homem entra na história, o homem entra na vida da mulher como líder, cabeça, porque o mais pesado ele vai ter de pagar. Deus vai cobrar o peso maior pelo homem, o peso menor pela mulher, mas cada um vai responder dentro daquilo que Deus colocou. A mulher no seu lugar, o homem no seu lugar, os dois juntos alegra, aleluia, aquele que convocou. Então a igreja, ela tem de ter essa união, ela tem de ter essa comunhão. A igreja tem de amar uns aos outros, porque Cristo ama a todos nós, tanto o homem como a mulher, a criança, o preto, o branco. Jesus, ele ama de uma maneira que nós não entendemos. Por isso a igreja pede, aleluia, o Senhor pede para nós amar uns aos outros. Nós não podemos rejeitar, mas a batalha é diferente para cada um, irmão, seja mulher, seja homem. Ouça essa palavra hoje. Qual é a batalha que você foi chamado? Para batalhar contra os principados, potestades, contra os espíritos dominadores que habitam nas regiões celestiais. Mas aquele que te chamou, ele se responsabiliza, ele vai ficar com você, ele vai na frente, repreendendo todos os demônios, as setas malignas, ele vai quebrando o arco, ele vai derrubando as muralhas, praneando, e você vai passando, gemendo, chorando, mas vai tendo a vitória com sabor de coroa da vida, com sabor maravilhoso que é a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então, tudo que nós passamos, mas tendo Cristo, com certeza nós temos um espírito calmo, perseverante. Por que muitas pessoas hoje não perseveram? Porque para perseverar em Cristo, só se o Espírito Santo estiver nele. Ele foi convocado, chamado, de Espírito Santo está nele, aí ele persevera, aí ele entra com a prudência de ali reverenciar Jesus, o Senhor, em todo lugar. Você vê, irmão, que a Bíblia relata que muitos homens de Deus no Velho Testamento, eles foram levados como escravos para outras Babilônias, para várias Babilônias, saíram de Israel, saíram de Judá e foram para essas nações que exatamente levaram como escravos. Mas lá em meio a tanta escravidão, eles não negavam, eles perseveravam sendo fiel, eles perseveravam amando a Cristo, eles perseveravam na palavra que aprenderam. Então nós vemos que Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles foram levados de Judá, de Israel para a Babilônia, mas lá eram homens fiéis, e pelo seu testemunho nós vemos essa grande fidelidade na vida deles, a vitória com ele, e Cristo em meios ali a fogo, ali no coração, ali estava, glória a Deus, sustentando o leão não teve fome, o fogo também não teve fome, e ali estava no domínio o Senhor Jesus. Porque ele diz: aqueles que me honram, eu a honrarei, aqueles que me desonram, eles serão desonrados também. Então, aquele que é humilde e simples,
ele é honrado e exaltado. Mas aquele que é exaltado, né? Aquele que já se exalta, aquele que já entra na parte do orgulho, eles são reprimidos. Porque Deus está longe, distante dos orgulhosos, mas perto Ele está daqueles que são simples. Porque Jesus é muito simples. Jesus é a humildade. Jesus é um amor glorioso. Então o Evangelho é esse: suporte as batalhas. Sempre você vai enfrentar luta, né? Por muitas vezes você enfrenta luta no casamento, sempre enfrenta luta no trabalho, mas por amor, muitas vezes o dinheiro, muitas vezes aquela pessoa, você suporta muitas coisas, mas vamos suportar todas as coisas em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não os que eram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há, tá? Então diz o apóstolo Paulo que nós podemos suportar, nós vamos ser soldados, né, chamados para a batalha, e vamos por amor a Cristo suportar. Aleluia. Por isso eu tenho estado até aqui nessa igreja, até hoje nessa posição para ministrar o Evangelho, como Paulo disse, por amor aos eleitos, porque nós precisamos suportar, porque vai ter muitos eleitos, muitas vidas que vai receber a palavra que Deus nos consegue, aleluia, a entregar, que Deus nos dá, e nós vamos conseguir entregar as pessoas, porque Deus coloca no nosso coração e falamos essa palavra na direção do Espírito Santo, e você que vai ali se alimentando, vai sendo sarada, sendo curada, renovada, restaurada e vivendo em paz em Cristo Jesus. Porque todo mundo sofre, todo mundo passa por dificuldade, mas a dificuldade que nós deveremos observar, a luta que deveremos observar é na área espiritual, porque nós nunca devemos deixar para trás essa vida espiritual. Irmão, se quiser abandonar as coisas tudo do mundo, abandone. Só não abandona Cristo, porque Ele que faz a tua vida, né, ser feliz com teu cônjuge, com teus filhos. Se Deus estiver na vida deles, se Deus estiver na tua vida, tudo vai ser como uma árvore ali plantada diante das águas. É sempre verdinha, sempre dando seus frutos certos, tudo dentro do seu tempo, porque tudo em Cristo é bonito. O homem em Cristo ele se torna bonito, a mulher em Cristo ela se torna bonita. Então, na presença de Deus, a lindeza, a boniteza e a alegria, tudo se encontra em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então esta é a palavra que eu deixo para a igreja, para os irmãos. O último versículo 13. O último versículo 13. Medite bem nesse versículo. Mas se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Fechando com chave de ouro, nós podemos negar e ser infiel, mas Ele sempre é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Jesus, o autor e consumador de toda a nossa fé. Quero agradecer a Deus pela sua vida, né, que você está aí sendo abençoado com esta palavra, recebendo essa linda mensagem de Deus para a sua vida. Coloque mesmo no seu coração, deixe a palavra cuidar de você, deixe Ele alegrar teu coração, deixe Ele viver sempre na tua vida, porque a Bíblia nos diz: o choro dura a noite inteira, mas na aurora, no amanhecer, a alegria chegará. Amém? Seja abençoado aí, em nome do Senhor Jesus. Parabéns aí para a Andresa,
a Leia, né? A Leia Aguiar. Então aí essas bênçãos aí para vocês, né? Deus abençoe todos vocês aí nessa noite de paz no seu coração. Se gostou, quinta-feira estarei aqui e mando para vocês aí esse mesmo áudio para vocês receberem em nome de Jesus. Deus te abençoe. Participe também da oração. Esperando Deus, eterno Pai, nessa noite estamos gratos, Senhor, por essa batalha aqui nesse mundo, mas sabendo que o Senhor é conosco na nossa batalha. Nos dê força de graça, sustente nas tuas mãos, nos ajude continuamente, abençoa o nosso lar, nosso cônjuge, assim a família. Essa paz reine em nosso coração e que nós tenha, Pai, sempre este olhar para a igreja, este amor e esse carinho por a tua igreja, e teremos, Deus, a continuidade da nossa vida diante da tua palavra, para nós ser aqueles ensinados pelo teu Espírito Santo. Abençoa os irmãos, as irmãs que estão aí assistindo, recebendo esta palavra em nome de Jesus. Que a paz do Senhor também esteja no seu coração, a graça de Deus esteja na sua vida e o amor de Deus sempre no seu coração. Assim, nesta noite, a igreja presente receba também esta paz, esta alegria de Cristo, e o amor de Deus, nosso Pai, o Senhor Salvador Jesus Cristo, esteja sempre nos abençoando com seu Espírito Santo, nos consolando todos os dias da nossa vida. Aí você diz amém. Assim seja, na minha, na sua, para todos sempre. Que Deus te abençoe e sempre estamos aqui juntos pregando o Evangelho para todos.